Às vezes, a rotina diária de catalogar e conter anomalias assustadoras pode ser um pouco exaustiva. Depois do seu quinto sádico que distorce a realidade, ou do livro amaldiçoado que pode acabar com o mundo do mês, você começa a se sentir um pouco esgotado. É aí que é importante tirar férias. Um lugar onde você possa se afastar de tudo e realmente se renovar. Para mim, é uma pequena cidade na Itália, o local perfeito e tranquilo para minha viagem anual. Durante o dia, eu aproveito as praias e vinícolas no interior, experimentando o colorido local e saboreando tábuas de frios como só os italianos sabem preparar. E a vida noturna é realmente algo especial. Tem uma boate que sempre parece me atrair, um lugar que é íntimo, mas não apertado, elegante, mas sem ser pretensioso, onde o álcool corre solto e a música vibra em um ritmo constante. Todo mundo parece se mover em um ritmo compartilhado aqui, uma espécie de harmonia que você sente falta no caos do dia a dia da vida moderna. Você pode compartilhar um momento especial com um estranho, sabendo que nunca mais vão se ver depois desta noite. Talvez vocês nem falem o mesmo idioma, mas tudo bem, todas essas diferenças desaparecem, e tudo o que importa é a dança. É quase o suficiente para me fazer esquecer do trabalho, até que um dos roteiros comece. Eu tento ignorar isso quando estou de folga. Pode realmente acabar com o clima quando você vê uma mulher saindo do banheiro com 3 homens atrás dela e se pergunta se, até o final da noite, algum desses homens ainda estará respirando. Ou quando vejo um estranho com um senso estranho de autoimportância, cercado por 13 figuras esquisitas segurando tacos de sinuca e barras de ferro, e de repente, tudo o que consigo imaginar é um assassinato na pista de dança e alguém definitivamente roubando o embalo. Mas é assim mesmo com o SCP-453, a boate roteirizada. E é uma pena, porque eu realmente estava aproveitando minhas férias até que os corpos começaram a se acumular. Quem sabe, se todos os procedimentos de contenção derem certo, talvez eu ainda consiga relaxar um pouco. Talvez, pelo menos. Confuso? Não se preocupe, eu também fiquei. Especialmente quando meus colegas me mostraram imagens minhas fazendo coisas estranhas no clube que eu realmente não lembrava de ter feito. Parece que nem mesmo o grande Dr. Bob está imune a toda a atividade anômala. Já que vou compartilhar algumas informações sobre formas estranhas e até embaraçosas como essa anomalia me afetou hoje, acho que o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Assim você pode aproveitar minhas explorações de várias anomalias fascinantes, que, pessoalmente, não arruinaram minhas férias. Dito isso, depois do meu incidente embaraçoso nas férias, meus colegas da fundação me informaram que o SCP-453 é uma boate construída em um terreno anômalo, cujo principal efeito é forçar os frequentadores da boate a encenar vários roteiros durante o horário de funcionamento, entre 21 e 4h da manhã. Esses roteiros chegam facilmente às centenas, mas cada um é extremamente específico, até mesmo nos diálogos, sempre repetidos em latim, independentemente dos idiomas falados pelas pessoas forçadas a desempenhar seus papéis involuntários. E permita-me interrompê-lo aqui antes que você faça qualquer suposição. O latim, neste caso, não indica uma influência demoníaca, mas sim uma influência da Roma antiga. Pesquisadores encontraram registros que correspondem a alguns dos roteiros atuais desde a época do imperador Nero, no edifício de um senador romano da antiguidade conhecido por dar festas extravagantes. E veja só, o atual clube, SCP-453, foi construído exatamente no terreno da propriedade daquele senador. Quando essa descoberta foi feita pela primeira vez, o plano inicial de contenção era simplesmente demolir o clube e encerrar o assunto, o que teria sido uma pena terrível se essa decisão tivesse se mantido, porque, como eu disse, tirando o aspecto anômalo, é realmente o meu clube favorito. Mas não aconteceu. Quando a aprovação foi dada e o clube foi demolido pela primeira vez, os pesquisadores acharam que a força anômala iria sumir junto com ele. Não foi o que aconteceu. Todo mundo entrou imediatamente em estado de alerta quando uma enorme festa de rua começou ao redor do local da demolição, que logo se transformou em um tumulto violento que deixou 7 pessoas mortas. Claramente você pode tirar as pessoas do clube, mas não pode tirar o clube das pessoas, especialmente quando elas começam a se espancar até a morte nas ruas. Então, a boate foi reconstruída completamente de acordo com as especificações da fundação no mesmo local, porque se a força anômala não pudesse ser neutralizada completamente, mantê-la sob controle da fundação seria a próxima melhor opção. Eles foram ajudados nesse esforço por uma peculiaridade tão estranha quanto afortunada. Esses roteiros que assumem o controle das pessoas no SCP-453 afetam apenas os frequentadores do clube, e não os funcionários. É por isso que toda a equipe do clube agora é composta por pessoal da fundação, incluindo 4 bartenders, 6 seguranças, 4 faxineiros, 1 médico, 4 paramédicos e 2 membros da equipe de observação. Também há 10 seguranças posicionados nas proximidades do prédio. Você pode pensar que isso geraria um custo considerável para a fundação. E sim, gera. Mas esse custo é compensado pela cobrança na entrada e pelo bar com bebidas pagas à parte. Na verdade, ser barman
Na SCP-453, é um trabalho extremamente desejado pela maioria dos pesquisadores da Fundação, porque as pessoas que ocupam essa posição, apesar da exposição a cenários perigosos, costumam receber um salário considerável e boas gorjetas. Mas não posso adiar minha própria humilhação por mais tempo. Desde que expliquei a ideia geral das capacidades anômalas do SCP-453, sei que você tem pensado em uma coisa e apenas uma coisa. Que tipo de roteiros essa anomalia está fazendo esses frequentadores do clube interpretarem? Como mencionei anteriormente, existem mais de 100 cenários roteirizados diferentes que ocorreram pelo menos 2 vezes na história registrada, desde que a Fundação começou a observar e conter o SCP-453. No entanto, existem 3 cenários principais que compõem mais de 80% dos roteiros que a boate parece adorar forçar seus infelizes fantoches a encenar. Por quê? Para sua própria diversão? Para continuar o eco da história? Para arruinar a única semana em que um certo pesquisador sênior sobrecarregado pode relaxar e se divertir? Talvez nunca saibamos, mas sabemos os detalhes desses 3 roteiros e exatamente o que a Fundação faz em cada um deles para lutar contra o pior cenário possível. O primeiro desses cenários, que ainda me causa um calafrio de medo na espinha, foi apelidado de A Esposa Infiel pelos pesquisadores. Esse foi o primeiro cenário que eu aparentemente vivenciei pessoalmente. Eu digo aparentemente de forma bem vaga aqui porque meus colegas, desde então, me mostraram as imagens das câmeras de segurança, e a prova da minha participação parece ser realmente incontestável. Tudo começa, como a maioria das histórias dramáticas italianas, com uma bela mulher entre seus 20 e poucos e 30 e poucos anos. Em um cenário de esposa infiel, ela entra no clube interpretando uma mulher casada, vestida de forma provocante, antes de ir ao banheiro para retocar a maquiagem. Enquanto estiver nesse banheiro, ela vai atrair a atenção dos próximos participantes, desavisados desse jogo doentio e anômalo. Foi aí, infelizmente, que eu entrei nessa história. Eu e 2 outros homens grandes e imponentes fomos envolvidos no cenário, sendo escalados como os pretendentes românticos que notariam a esposa e a seguiriam até o banheiro. Isso já seria assustador como uma invasão de privacidade e autonomia corporal por si só. Mas só pioraria quando a próxima parte do roteiro começasse. Imagine, se puder, um homem nada intimidador. Imagine-o baixo e magro, de pele amarelada e levemente curvado por passar o dia todo trabalhando no computador. Um homem que treme como um chihuahua nervoso, que parece que choraria se ouvisse um barulho alto inesperado, e seria levado por uma rajada de vento forte, como uma folha seca. Você pode imaginá-lo calvo, usando um colete de lã e óculos fundo de garrafa que fazem seus olhos parecerem os de um rato de desenho animado idoso. O tipo de homem que não começaria a colecionar selos como hobby porque acharia isso um pouco intenso e emocionante demais para seu coração fraco. Esse é exatamente o tipo de homem que o SCP-453 adora enfeitiçar para ser o marido no roteiro da esposa infiel. Ainda me lembro de assistir às imagens das câmeras de segurança espiando por entre meus dedos, vendo esse homem entrando todo cheio de si, com seu 1,65 m, mas com a postura de Dwayne The Rock Johnson, e brasas de fúria amarga brilhando atrás de suas lentes grossas de grau. O senso de humor doentio da boate parece achar engraçado esse contraste. Mas isso estava longe de ser engraçado, pelo menos de onde eu estava, na sala de observação do local de contenção. O marido ia até o bar e pedia uma garrafa de vinho, pagando em dinheiro como um verdadeiro playboy. Ou ficava esperando do lado de fora do banheiro pela esposa, por mim e pelos outros 2 peões involuntários nesse jogo anômalo saírem. Quando saíamos, tenho vergonha de admitir que esse homem nos deu uma surra, em mim e nos outros 2 caras, apesar de cada um de nós ser pelo menos uma cabeça mais alto do que ele. As imagens do vídeo mostraram que fui o primeiro a me aproximar, usando minha roupa de balada, tentando explicar a situação, quando de repente, levei a base da garrafa na lateral do rosto. Cambaleei para trás, e com outro golpe, o marido baixinho me derrubou, me deixando apagado no chão. Ele fez o mesmo com o segundo pretendente, acertando-o com maestria na cabeça e quebrando seu nariz com um único golpe. O último dos pretendentes foi o que se saiu pior, quando o marido o atingiu com tanta força que a garrafa quebrou em sua cabeça, causando uma concussão e uma fratura grave no crânio. Depois disso, enquanto eu e os outros jogadores estávamos desacordados no chão, o marido agarrou a esposa pelos cabelos e a arrastou pelo clube, gritando obscenidades em latim sobre suas infidelidades e a atacando brutalmente. Durante tudo isso, todos os outros frequentadores do clube simplesmente ignoravam e continuavam conversando e dançando, presos em seus próprios mundinhos.
Quando o marido realmente arrastou a esposa para fora do clube, o roteiro terminava e a esposa podia ser resgatada pelo pessoal da fundação para receber atendimento médico. Embora eu não tivesse nenhuma lembrança desse evento, depois de ter visto o vídeo, percebi que isso explicava aquele hematoma estranho na minha testa e o fato de minha mandíbula ter doído por vários dias. Ao descobrir que a equipe não foi afetada pela anomalia, perguntei com certa preocupação por que eles não intervieram e impediram que eu levasse uma surra. Isso levou eles a me explicarem que eu, na verdade, tinha acabado de experimentar o melhor desfecho possível de um roteiro de esposa traidora. E quando me contaram sobre as alternativas, apesar do meu orgulho ferido, fiquei inclinado a concordar com eles. Uma vez, durante um roteiro de esposa traidora, os bartenders experimentaram ver o que acontecia quando se recusavam a vender uma garrafa de vinho para o marido, e em vez disso, davam apenas uma taça para ele. Nesse cenário, ele esvaziou a taça e, em vez disso, pegou um banquinho do bar que usou para acertar os 3 pretendentes na cabeça, matando 2 deles no processo. Claramente, a menos que dessem um espanador para ele no bar, parecia que deixar o marido com a garrafa era a melhor maneira de evitar que pessoas inocentes fossem mortas por participarem do roteiro. Certa vez, o pessoal que trabalhava no clube decidiu agir rapidamente e trancar a porta do banheiro antes que o marido entrasse, só para ver se isso impediria que a história se desenrolasse como sempre acontecia. Nesse caso, houve uma reviravolta estranha, quando 4 outros frequentadores aleatórios do clube foram arrastados para o roteiro para agir como chaveiros. Eles trabalhariam juntos para remover qualquer coisa que impedisse o marido de entrar no banheiro. E então, as coisas aconteceram exatamente como antes. Em outro cenário, os seguranças do lado de fora receberam ordens para interceptar, desarmar e subjugar o marido, a fim de evitar que qualquer violência acontecesse. Lembre-se, aqui estamos falando de 6 grandes e altamente treinados seguranças da fundação, cercando um homem que parecia que ficaria intimidado por um barista do Starbucks. Graças ao roteiro, o marido de repente mostrou habilidades de artes marciais que fariam John Wick passar vergonha, atacando, desarmando e subjugando perfeitamente cada membro da equipe de segurança, usando a garrafa, sem dizer uma palavra ou sequer emitir um som o tempo todo. Depois de transformar esses lutadores profissionais em farrapos, gemendo no chão, ele simplesmente continuou a seguir o roteiro, atacando os pretendentes e a mulher inocente que ele foi forçado a acreditar ser sua esposa adúltera. Isso deixou 2 coisas claras. Os roteiros não podem criar novos diálogos devido a mudanças na situação, e tentar mudar a situação geralmente dá muito mais trabalho do que vale a pena. Grande parte dos esforços da fundação está, em vez disso, concentrada em se preparar para fazer a triagem das vítimas assim que seus papéis no roteiro terminam e elas são liberadas, oferecendo atendimento médico e tentando limitar os danos. O estranho é que, embora as pessoas afetadas pela anomalia não se lembrem de nada do que aconteceu com elas, posso dizer por experiência própria que fica uma certa impressão psicológica indelével. A pessoa forçada ao papel de marido, ao ver a mulher forçada a ser sua esposa, sentiria um estranho desejo por ela. Por outro lado, eu, os outros pretendentes e a esposa relataríamos um sentimento de ódio inexplicável em relação ao homem que foi forçado ao papel de marido. Aliás, esse era o mais administrável e desejável dos 3 roteiros. Os próximos 2 tornam pelo menos uma morte completamente inevitável no melhor dos cenários. Mas nos piores cenários, bem, vamos chegar lá. O segundo cenário, e aquele que todo o pessoal que trabalha no SCP-453 passou a temer, é conhecido como a Visita do Senador. O pessoal da fundação saberá quando isso estiver acontecendo, porque verá um homem entrar no clube com uma grande comitiva de 13 guardas, cada um deles carregando armas improvisadas que pegaram no clube ou no caminho até lá. A pessoa sendo defendida por esses guardas assumiu o papel de senador, no sentido da Roma antiga, e não do Congresso dos Estados Unidos moderno. Assim que entrarem no clube, eles começarão a fazer exigências insanas e irracionais a todos os funcionários. Em particular, o senador vai pedir banquetes extravagantes e itens caros do cardápio do bar. Se o cardápio do momento não tiver nenhum item particularmente caro, o senador vai usar a criatividade e começar a pedir pratos personalizados bizarros, que poderiam, teoricamente, ser feitas usando os ingredientes e equipamentos que estão na cozinha. Como resultado, a equipe de serviço ficará exausta tentando acompanhar as exigências do senador, e isso antes mesmo de qualquer coisa começar a ficar realmente violenta. E acredite em mim quando digo que a violência horrível está realmente a caminho. Primeiro, o roteiro vai tentar aplicar formas de violência estatal horrível. Ele vai escolher uma mulher aleatória no clube para interpretar uma personagem que os pesquisadores passaram a chamar de ativista, que vai se aproximar do senador e de seu séquito e começar a hostilizá-lo, dizendo que o apoio dele à escravidão é imoral.
e que ele terá um legado de exploração e sangue. Em resposta a isso, os guardas do senador vão subjugar a ativista e começar a espancá-la brutalmente com suas armas, enquanto todos os outros no clube agem como se nada estivesse acontecendo. Foi particularmente perturbador ver imagens de câmeras de segurança de mim mesmo dançando ao som de Loving This Club, do Usher, ao fundo, enquanto uma mulher interpretando a ativista era espancada até a morte com o pé de uma cadeira a poucos metros atrás de mim. Eu não tinha absolutamente nenhuma lembrança desse evento, como é típico para pessoas arrastadas para essas experiências anômalas perturbadoras. Mas o senador teria sua merecida punição, o que talvez fosse quase satisfatório se ele não fosse uma pessoa inocente forçada a esse papel por forças além de seu controle e até mesmo além da nossa compreensão. 3 pessoas diferentes no clube teriam sido forçadas ao roteiro como assassinos, que estariam determinados a matar o senador por motivos além do nosso conhecimento. Relativamente cedo na noite, o primeiro assassino faria uma tentativa frustrada de atacar o senador com uma faca, apenas para ser interceptado e brutalmente espancado pelos guardas. O próximo assassino, que atacaria mais tarde naquela noite, teria muito mais sucesso, ferindo gravemente e até matando diferentes membros da guarda senatorial em um ataque relâmpago, antes de ser dominado e espancado pelos guardas restantes. O terceiro assassino seria o mais eficaz e, inevitavelmente, criaria os maiores problemas para todo o pessoal da fundação presente. Em vez de atacar de frente logo de início, o assassino incitaria medo e raiva nos demais frequentadores do clube. Isso logo se transformaria em um motim que se tornaria quase impossível de controlar, distraindo os seguranças e dando ao assassino uma oportunidade de correr e esfaquear o senador no pescoço, enquanto o caos tomava conta do restante do clube. Eventualmente, após muitos feridos e algumas mortes, mais 19 pessoas seriam envolvidas no roteiro, nos papéis de vigilos da Roma Antiga, guardas da cidade, que interromperiam a briga e espancariam várias outras pessoas no processo. Por fim, o roteiro chegaria ao fim, e caberia à fundação juntar os cacos, prestando atendimento médico aos feridos e se desfazendo dos mortos, enquanto todos os outros simplesmente iam embora. Isso te deixa um pouco nervoso saber que esse é apenas o segundo pior cenário e não o pior de todos? Tudo bem, isso também me deixa um pouco nervoso. Segure minha mão. Vamos descobrir qual é esse cenário juntos. O cenário mais temido por todos que trabalham na SCP-453 é conhecido como o culto da pluralidade, considerado o cenário de maior risco e maior índice de fatalidade. É o único em que membros da equipe da Fundação consistentemente encontraram seu fim durante sua execução. Sempre começará, se for começar, exatamente 1 minuto após as 2h00 da manhã. Um único frequentador do clube, daqui em diante conhecido como Prime, de repente, será possuído pela Força 453 e caminhará até o centro da sala dizendo: "Chegou a hora da pluralidade." Nesse momento, entre 50% e 90% dos outros frequentadores do clube dirão: "Nós abraçamos a multiplicidade." Eles agora se tornaram cultistas. O protocolo oficial neste momento, sob a provisão de pária da Intervenção 453-82, é que qualquer membro da Fundação que participe desse aspecto deve ser morto imediatamente pelo membro de equipe não infectado mais próximo, sem qualquer hesitação. Os funcionários sobreviventes neste momento farão o que puderem para separar e isolar os indivíduos não infectados, enquanto Prime conduz o culto em um cântico em latim. É de extrema importância neste estágio que o pessoal trabalhe rapidamente. Se eles não conseguirem separar todos até o final do canto e subjugar todos os cultistas, bem, as coisas ficam muito ruins, para dizer o mínimo. Se o pessoal conseguir, então ao final do canto, Prime apenas vai rir e o roteiro terminará sem mais incidentes. Se o pessoal não tiver conseguido, a única coisa que pode ser feita até o final do canto é a Fundação liberar uma neurotoxina mortal que vai eliminar todos no bar, exceto Prime. Acredite quando eu digo, por mais horrível que isso seja, é muito melhor do que a alternativa. Você realmente não quer saber. Eu vi as imagens e, sinceramente, eu realmente gostaria de não ter visto. A maioria dos cultistas, se sobreviverem, não vai se lembrar de nada, nem sofrer efeitos duradouros. Não importa o que aconteça, Prime terá pesadelos pelo resto da vida. Não consigo deixar de sentir simpatia. Quem quer lidar com tudo isso no clube? Quer continuar sua educação sobre anomalias com o principal pesquisador do estranho e incomum do YouTube? Então você precisa conferir outro dos meus vídeos, como SCP-783, There Was a Crooked Man.